essa questão do quanto eu recebo, de como é que eu estou fazendo a gestão do meu negócio ali mudou muito. Até os meus objetivos futuros e também o como eu quero ganhar dinheiro nesse negócio. Isso mudou também. Assim, como eu vou buscar ganhar dinheiro trabalhando menos horas no consultório, porque no consultório eu tenho que estar ali, né? Se eu não estou ali, eu não ganho. Eu tenho que estar trabalhando. Então, como eu posso fazer para render mais financeiramente falando e conseguir ter qualidade de vida com o meu filho, enfim, fazendo outras coisas também, né? Então, mudou tudo. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Just, do @VG Resultados. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre gerenciar e criar negócios aí com histórias empreendedoras e temas específicos. Lembrando, é claro, que o nosso time de hosts aí é formado por professores empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Então aproveita para seguir o Café aí no @café_empreendedor. Muito bem, gurizada. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando, é claro, que o Café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês na Santa Paz? Hoje a gente tá desafiando a gravidade, né? Tranquilo, Leandro? Tu vai perguntar hoje sobre tranquilidade. Barbaridade. Pessoal que tá nos ouvindo aqui, a gente tá num episódio especial, né? Ou eu diria mais do que especial, um episódio temático aqui, sobre um tema que ele é comum para muitos empreendedores, famílias aqui no Brasil. Fala que dia é hoje. Hoje nem sei que dia é hoje. 7 de outubro. Me lembrei agora do Fausto, cara, nem sei que dia é hoje. E nesta semana temos o Dia das Crianças, né? Uma data importantíssima no nosso calendário. E para isso, vou fazer um programa especial sobre... Quem tá nos ouvindo nas plataformas, assistam no YouTube. Vai valer a pena. Criar filhos. Muito bem, gurizada. Vamos falar sobre criar filhos e gerenciar negócios. Olha só. E o desafio é a vida como ela é, sem... como é que se diz assim? Vamos dizer... sem glamour, era isso que eu ia dizer. Sem glamour, né? Começa te apresentando. Quem é esse tá tipo de vendo louco ali que está na aqui? câmera e não te conhece? Diz teu nome. Augusto. Quantos anos tu tem? 5. Quem que tu conhece aqui do rádio? Ai. A mãe. A mamãe? Ela. Qual o nome da tua mamãe? Érica. Muito bem. Vamos apertar ali. Quantos diplomas tua mãe tem? Não cabe nos dedos, né? Tu já sabe contar até 30? Quando é que é? Que barbaridade. Eu sei contar até 30. Muito sem bem. os dedos. Aí, hein? Viu? Quem sabe faz ao vivo. Pergunta lá pra tia como é o nome do bebê. Qual é o nome do bebê? Luca. Luca. Já vamos pra apresentação da Claro, claro. digníssima? Vamos lá. Vamos então puxar os nossos poderosos. Vamos puxar os nossos poderosos. Poderosos são todos, né? Mas aqui a gente também... Aí, ó. São, diria, os poderosos de amanhã. Muito bem. Hoje a gente tá com o Luca e também com a Letícia, né? Então a Letícia, que já é velha conhecida, já passou várias vezes aqui no café, mas hoje ela tá com mãe do Luca. Hoje a definição, quando a gente pede pra se apresentar... Qual é a tua história? Conta o teu histórico como mãe, um pouquinho. Quanto tempo tu é mãe? Então, oi pessoal, né? Primeiro oi. Eu já não sei nem mais fazer isso, porque faz tanto tempo que eu só sou mãe do Luca, que agora
vir fazer uma coisa diferente é até estranho, né? Mas estou mãe faz quase 7 meses. Agora na próxima sexta-feira, o Luca completa 7 meses e aí estamos nessa missão impossível, né? Que indescritível e que de tempo incalculável. Todo o tempo a gente é mãe, o tempo todo. Então é isso. Maravilha. Cara, o que eu fico pensando, eu sou da mesa aqui dos nossos hosts que ainda não é pai, que ainda não tem filhos e assim por diante, mas eu tenho o que não, né, não é uma distância gigantesca, mas eu tenho alguns afilhados e acompanho casais que têm crianças com toda a distância, o abismo que existe entre tu perceber, entre tu notar, entender, tentar ter um pouco de empatia e, né, do que realmente ter, né? Então a minha função aqui vai ser tentar entender como fazer isso, como gerenciar, como unir essas duas... As duas não, mas esse desafio todo, né? Porque empreender por si só, quando tu é jovem, com 20 e poucos ali, 19, já é um desafio gigantesco. Tu empreender com família, tua responsabilidade, teu desafio, ele se torna ainda maior, né? Acho que é legal que a gente tem 2 momentos também, né? Tem a Erika com o Augusto com 5, né? E nós com o Luca com 7 meses. Então, a gente sabe que tem uma grande diferença, assim, por fase, né? E a gente tá vivendo essa primeira fase. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal para quem tá nos escutando é que a gente sabe que a programação e o planejamento de carreira agora, ele tem uma linha temporal diferente do que antigamente, né? Então, a gente tem um tempo ali para que as coisas deem certo. E ter filho, se tu quer ter filho, né? Acho que esse é o primeira pergunta, tem que se encaixar nessa timeline. Porque hoje a gente enxerga muito a nossa vida depois dos 30, né? Então antes dos 30 a gente só tá adquirindo experiência para depois dos 30 a gente começar a fazer as coisas darem certo, vamos dizer assim. Só que, cara, eu digo por experiência, né? Vou falar um pouquinho sobre o que eu tô vivendo. E a Letícia, por mais que a gente tenha o mesmo filho, são experiências totalmente diferentes. Mas muda totalmente a tua prioridade, né? Pra mim, por mais que eu tenha uma empresa consolidada, que já tá com 11 anos, ela tá vivendo momentos que são muito especiais e que dependem muito de mim ainda. Porque, por mais que ela tenha 10 anos, faz 11 anos esse ano, ela fez 11 anos esse ano, ela tá num processo de maturidade diferente, né? Ela tá consolidando muita coisa por esse momento e não pelos 11 anos anteriores. E aí, cara, depois que o Luca nasceu, a Vigia passou a ser o segundo filho. Sim. Né? Porque o primeiro filho, a prioridade do filho é o Luca. E aí, cara, eu não tava planejado e preparado para tanta mudança quanto viria. Eu sabia que seria diferente. Mas tu não fazia ideia do tamanho disso. Nada. E a prioridade... Que bom, né? Porque senão a humanidade entraria em extinção, né? Eu sempre digo isso. Se as pessoas soubessem a priori, né? Tu vai, faz um preview e volta no tempo. Já tinha acabado. A raça humana já tinha acabado. Não teria. Principalmente para aguentar ali os primeiros meses, que são os mais caóticos. Depois, acho que a gente vai se acostumando e a coisa vai entrando no ritmo, mas o início ele é bem caótico. Eu acho que se a gente soubesse de antemão como seria... E acho que mesmo assim a gente esquece, porque tem pessoas que querem ter mais de um, né? Ah, não. Acho que a natureza dá uma ajuda aí. Só pode. Dá uma glosada na memória. Até agora não esqueci, tá? Mas eu ouvindo vocês, assim, acho que primeiro ponto que eu, pelo menos, penso assim, porque, vamos lá, se tu tá planejando, beleza... Já volto. Vou encaminhar. Maravilha. A vida como ela é, sem essa... Né? Sem glamoures, né? Mas, cara, construir uma rede de apoio, acho que é importante para qualquer casal que pretende ter filho, enfim, mas acho que é mais importante ainda para quem empreende, porque, vamos lá, a gente vive com uma certa imprevisibilidade da coisa, né? Então, segunda-feira, tu começa tendo uns problemas diferentes para atacar dentro da empresa, muito diferente da realidade de um CLT, que tu chega ali, trabalha, muitas vezes bate a porta e sai e tá tranquilo, tu fica... à disposição naquela janela de tempo, né? São papéis diferentes. O papel do empreendedor, do dono de negócio, mais relacionado à gestão, cara, tu fica envolvido muito mais horas, né? E acho que aí queria ouvir de vocês, ter essa rede de avós, de amigos, de dindos, sei lá, para organizar, ajudar, né, digamos assim, a tocar essa parte, muitas vezes, que é imprevisível, né?
Eu acho que a minha experiência do Vinícius são um pouco diferentes nesse sentido, né? Porque, obviamente, eu tive que ficar um pouco mais de tempo parado do que ele na volta ao trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente não tivesse rede de apoio, eu não sei nem se daria certo de como fazer, né? No meu caso, por exemplo, eu voltei a trabalhar, o Luca estava completando 3 meses, o que é bem cedo, se a gente for colocar. Mas o que contou, principalmente para isso dar certo, foi a rede de apoio. Foi poder ter os pais do Vinícius, principalmente, a minha mãe, que não mora aqui, mas vem seguidamente também, nos ajudar a dar conta de tudo. Por mais que eu tenha voltado ao trabalho devagarinho, porque eu posso fazer isso, né? Eu não falei nada, mas eu sou psicóloga, né? Trabalho na área clínica principalmente. Também atuo em alguns projetos na VG, ali junto com o Vinícius, mas basicamente hoje, para dar conta de alguma coisa, eu estou focada no consultório. E eu consegui começar aos pouquinhos. Então, atendendo um paciente por dia, voltando aos poucos. E mesmo assim, é toda uma organização para tu conseguir sair 1 hora de casa quando um bebê tem 3 meses, que... Sim. Sério, parece que tu tá indo pra guerra e não sabe se tu vai conseguir voltar, senão não vai ter feridos no meio do caminho, né? E por isso que eu falo que é diferente a nossa rotina nesse sentido, porque a forma como eu tenho que me organizar para sair é um pouco diferente da dele, porque ele, querendo ou não, pode sair, ele não tem que dar de mamar, ele não tem que organizar principalmente o alimento do Luca, né? Mas eu vejo essa complexidade, assim, se não fosse ter pessoas na volta para nos ajudar, tanto em casa, na rotina da casa, quanto fora, junto com avós, não teria como. Na experiência de vocês, poderia dizer que, eu pelo menos acredito nisso, mas queria ouvir vocês, né? O maior trabalho, o maior tempo, responsabilidade, ela sempre vai recair sobre a mãe, né? Principalmente por essa questão de amamentação, conexão com o filho, né? 95% do tempo. 95%. Assim, ó, óbvio que a gente vem de uma geração que a gente se cobra muito como pai, tá? De ser mais presente. Porque a gente sempre escutou também que os pais não têm o pai não ajuda, o pai tem a obrigação, né? Eu, pelo menos, vim com essa carga sempre em cima, assim, de tipo, cara, antes os pais ajudavam as mães, agora ser pai é ter responsabilidade junto com a mãe, né? É um casal e tal. Sim, sim. Só que assim, ó, na prática, o que eu posso fazer, eu faço. Mas grande parte do tempo é a mãe que vai poder atender o filho. O papel do pai é dar suporte à mãe. Grande parte do tempo eu vou estar mais ali de suporte para ela poder descansar, para ela poder ter o tempo de qualidade dela, do que é o que ele falou. Eu não posso dar de mamar. Claro, também são opções. Mas tu pode arrumar a casa, tu pode limpar o banheiro, tu pode limpar a cozinha e assim por diante. São opções. Nós optamos, até hoje o Lucas só mama no peito, não tem fórmula, todas as coisas. Daqui a pouco com fórmula eu poderia fazer mais coisas, vamos dizer assim. Mas a conexão e principalmente a conversa do casal é o que vai conseguir dar essa diretriz mais fácil para não gerar atrito e problemas. Mas voltando um pouquinho do que a gente estava falando, mudou totalmente a forma como eu enxergo um CLT, por exemplo, hoje tendo filho. Completamente. E, cara, tira o chapéu para quem é. Porque nós, com toda a nossa organização, com toda a nossa condição financeira, com todos os nossos serem donos das suas empresas e ter essa total flexibilidade, tipo, amanhã a gente vai levar o Luca a Porto Alegre pro médico. Cara, hoje à tarde a gente vai levar o Luca pro trabalho, sabe? Vai ficar com ele lá na VG. É uma segunda-feira, 11 horas da manhã, estamos aqui gravando. Exatamente. Gente, só para informar, você deve ter parado de escutar a trilha sonora em tempo real que o Augusto estava criando. Eu já tinha pedido para minha mãe vir buscar ele, assim, só para fazer o início do episódio, porque realmente ele tem muita energia, ele quer muito interagir. Mas é isso aí mesmo. E a gente não ia até o final, né? Mas acho que tem muitas coisas que a gente... Eu queria lembrar, fizemos uma discussão muito robusta sobre isso naquela sequência dos episódios sobre maternidade e empreendedorismo que a gente fez lá no Dia das Mães. É verdade. Que foi interrompida pela questão das enchentes, né? A gente tinha uma sequência de gravações agendadas, ficamos um tempo sem gravar, mas a semente da discussão foi posta lá no sentido de... Bom, tem negócio, tem criança, né? E o que a gente faz, né? E essa questão que a gente comentava aqui, né, que a Lei e o Vinícius comentavam, assim, que tem rede de apoio, mas tem um dia a dia ali que tu tem que amplia digamos, a responsabilidade e o volume das escolhas, né? A gente vai falar, bom, tá,
A Lê toca o consultório, eu também toco o consultório. Meu empreendimento hoje é o consultório. Eu tenho uma ideia do que pode vir a ser o Leituras de Negócios, que muito do que ela não sai do papel ou da ideação tem a ver com este rapaz que estava sentado aqui fazendo uma trilha sonora. Né? E por aí vai. Acho que tem prioridades que se reorganizam, né? Porque tem... Se a PJ ela já era uma criação autoral em algum grau, né? O meu negócio já era uma criação autoral, lá ela vai no meu ritmo. Ao fim e ao cabo, ela vai no meu ritmo. Esta criação autoral que a gente fala aqui, ela tem uma vida própria, literalmente, e demanda as coisas do tempo dela, da natureza dela. Não, só que isso é importante tu ter muito claro, tá? Porque eu tô com a resulta pronta, tá? Cara, há 3, 4 meses. Eu tô pagando aluguel desde janeiro, a gente tá em outubro, e ela ainda não foi inaugurada. Por prioridades. E aí eu tenho uma pergunta para vocês que vai encaixar exatamente nisso, mas principalmente para as gurias aqui, que é o fato de ser mãe, o que mudou na perspectiva de vocês, como olhar um negócio, como olhar a empresa, a participação de vocês na gestão de equipes, né? Porque vocês duas trabalham também com isso, né? Com gestão de equipes, com a parte de gestão de pessoas e tal. Eu queria ouvir de vocês, tipo, o fato de ser mãe. Mudou alguma forma de ver, de entender essas... Para mim mudou muita coisa, principalmente o olhar mais humanizado sobre as mães no ambiente de trabalho, sabe? De poder ver uma mãe dentro do ambiente de trabalho e saber que ela deixou o filho em casa e tá lá trabalhando 8 horas por dia, o dia todo, e o filho tá em casa sendo cuidado por outra pessoa, né? Olha, mudou muito, assim, esse olhar humanizado, entender quando um filho fica doente, por exemplo, o que a gente tem que fazer, toda a estratégia que a gente tem que montar. Assim, o Luca, há umas 2 semanas atrás, teve bronquiolite. Para quem está nos ouvindo, é o terror das crianças até os 2 anos de idade, de verdade. E o frequente para as crianças pelotenses, porque a gente mora no meio do mofo. Então, é muito ruim, assim, bebês até 6 meses são internados para tratamento dessa doença. O Luca ficou ali na beira, né? E eu não trabalhei a semana toda. E tu falou em deixar em casa, ou muitas vezes deixar num local que tu tem que confiar que esse local tu não conhece ninguém. Na creche. Ou até mesmo botar alguém dentro da tua casa, né? Contratar alguém que preste esse serviço. Exatamente. Então, assim, eu tive a oportunidade, a possibilidade de ficar em casa. Eu consegui desmarcar todo mundo, conversar com todo mundo e fiquei em casa. Mas a maioria não consegue isso, não pode, tem demanda no trabalho. Então, assim, olhando enquanto gestão de equipe, gestão de pessoas, é muito isso, assim, a importância da gente dar atenção para isso, né? De que aquela coisa de sai da casa e vai para o trabalho e esquece de casa é uma coisa impossível de fazer. A tua casa é viva, está em movimento, como é que tu vai esquecer dela de alguma forma? E o trabalho também tem que estar atento para isso. Tem uma mãe ali e um pai, e aí quando a gente também tem que chamar os pais para essa roda de conversa, os pais também têm uma atenção especial. Quem é que leva no médico, né? O médico, ele não vai te atender depois das 6, ele vai atender o horário que der se teu filho está doente. Então tem toda essa problemática que a gente precisa olhar enquanto gestores de pessoas e ter um olhar mais humanizado para isso dessa forma, né? Eu acho que eu e a Lê, a gente vem de 2 olhares que as pessoas dizem que são viciados, né? Mãe e psicóloga. Porque a gente já tende, né, a enxergar de uma outra forma essas questões da perspectiva humana quando elas entram para dentro do ambiente de trabalho. E acho que invariavelmente tu vai para aquele lugar de enxergar que não existe essa dicotomia casa-trabalho, vida pessoal, vida profissional. Tu pode ter alguém, assim, que prioriza trabalho e vira céus e terras para não deixar transparecer, mas a cabeça daquela pessoa não tá ali. A qualidade do que ela tá fazendo não tá ali. Essa discussão, que também vai ao encontro do que o Vinícius falava, né? O que é o papel do pai? E a Lê falava aqui sobre a questão de olhar para o pai também. Quanto se discute sobre o tempo da licença paternidade? Uma semana, eu nem me lembro. Não, eu tinha tomado banho assim. É porque isso é bom, gente. Assim, é verdade. Vou falar sério. A memória nos ajuda. Tem muita coisa desta época do Augusto, do dia a dia, que eu não me lembro como é que era. Eu me lembro que quando o Augusto nasceu, faltava 4 meses para me formar em psicologia e 6 meses para eu qualificar o meu doutorado. Porra! E era assim, era ele ali na volta, era o que entre aspas, me favoreceu. O Augusto não conseguiu ficar só com o peito. Então, como tinha peito e fórmula, a hora da fórmula,
outras pessoas entravam na jogada, né? O pai, a minha mãe também, sempre muito disponível para ele. Eu tenho flashes de lembrança disso, do que era esse dia a dia. Às vezes eu olho umas fotos e eu, gente, era 6h15 da manhã e eu tava lendo, e ele tava aqui, e eu me formei, e um mês depois eu qualifiquei. Pelo amor de Deus. Tem uns apagões, assim, né? Que eu acho que é para garantir a continuidade da espécie, como eu sempre falo. Por isso que tem o segundo. Porque tem os apagões. Não, para garantir a continuidade da espécie, né? E aí a gente traz de novo para discussão, né? 7 dias do pai. Eu nem me lembro direito o que era, eu só sei que eu não dormi. Não. E aí eu acho que volta de novo essa questão e a importância de a gente promover uma discussão que eu acho que passa muito invisível, que é a responsabilidade que o empregador tem com um contexto social que vai além daquilo ali. Eu te contratei 40 horas por semana que tu vai cumprir assim, o resto tu tá livre. Não. A partir do momento que existe mais um CPF no mundo, direto ou indiretamente, tem uma rede solidária de responsabilidade. A gente paga também imposto para que o CPF que está nascendo hoje de manhã possa ser atendido no SUS, por exemplo. Acho que amplia essa discussão do que é o impacto dos ambientes de negócio que a gente cria, né? Eu vou te dizer assim, o meu maior impacto foi que hoje, para eu ter o sustento que eu tenho, né, para ter a minha realidade, eu tenho que viajar. Então, a gente está em Pelotas, mas a gente sabe que, principalmente consultoria, a consultoria da cidade maior é referência na região. É referência nas cidades menores. E isso acontece, esse fenômeno aqui na nossa região também. Então, eu viajo quase que toda semana e passo 2 dias fora para atender as cidades aqui na região. E o primeiro mês eu não viajei. O primeiro mês eu empurrei tudo que eu pude e fiquei extremamente fora. Porque assim, pessoal, é meio que ilusório pensar que tu vai fazer tudo que tu programou quando tu virar pai, né? E as primeiras semanas é bem aquela história de tu tentar deixar vivo, tá? Essa é a realidade, não tem. Nós moramos aqui em Pelotas. Prioridade. Nós moramos em Pelotas, que a gente tem a questão do mofo e tem a questão do mosquito. Eu lembro das primeiras semanas, eu passava a madrugada inteira acordado para ver se ele estava respirando e para a Letícia descansar sozinha na cama, para quando ele chorasse, qualquer coisa, ela não quebrasse o sono. Descansar, gente, é 40 minutos, tá? É 1 hora. Porque tinha que mamar a cada 2 horas, né? E aí tu não acorda e mama, tem todo um processo. Então eu ficava na sala com ele, numa redoma de tela, que a gente adaptou ali, e tu acha que eu ia dormir? Não dormia. Então a gente se revezava em um ficar acordado e outro ficar dormindo, e aí já com a ajuda de outras pessoas para também facilitar o processo, mas não é fácil. Essa questão de privação de sono foi uma coisa que todo mundo sempre falou, mas a gente viu na prática que tu não tem como te preparar para isso. Tu vai dormir uma hora e meia. Tu não acumula sono durante não, uma semana. O teu corpo começa a cobrar, né? E, cara, isso mudou também um pouco a minha perspectiva da rede de apoio. Porque quando eu não tinha toda essa experiência, uma pessoa com 60 anos está ativa ainda para trabalhar. E hoje eu enxergo que se minha mãe não tivesse aposentada, eu não tinha rede de apoio. Lá em casa é a mesma coisa. Se ela tivesse que trabalhar, além do período normal, cara, a gente não tinha como ter filho ou a gente ia ter que abdicar de uma das carreiras. Essa é a realidade. E aí tu pensa assim, mas tu pode suprir isso contratando mão de obra, que também falta, porque perdeu o ônibus, porque ficou doente, porque o filho está doente, porque aconteceu. Então... E que nos primeiros meses é muito difícil. Por isso que eu digo assim, tu deixar numa creche, deixar com alguém cuidando nos primeiros meses, até hoje, a gente tem uma dificuldade, a gente pensou que a gente ia conseguir botar uma terceirizada, entre aspas, aí no meio, e, cara, a gente não se sentiu confortável nem um pouco ainda de deixar. E pensar que licença maternidade para mulheres são com 4 meses, né? O bebê com 4 meses não tem nenhuma... Não consegue fazer nada sozinho. Se a empresa é amiga da mulher, vai pro 6º mês, né? Mas eu lembro quando chegou no 8º dia... também são 6. Quando chegava no 8º dia da licença paternidade, eu olhei pra Letícia, cara, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que eu ia ter que voltar. Eu sinceramente, eu passei a respeitar muito mais esse processo e, cara, não é fácil. Não é fácil. Para quem é CLT tá nos escutando, a gente entende... cara, muda o olhar, sabe? Tanto que antes eu nem pensava nisso. Muda a perspectiva quando tu vira pai. Para nós. Pode ser que para outras pessoas não mude nada. Mas para nós mudou muito. E aí, transformar isso dentro das empresas ou tu ter que conversar com pessoas que não têm esse olhar é difícil.
Não, e também é difícil para aquela empresa que daqui a pouco é pequena, tem poucos colaboradores e também não pode se dar o luxo de abrir mão por muito tempo de um pai, né, um colaborador ali que é fundamental na operação no dia a dia, até porque a parte pública, né, o INSS, ele não dá conta também desse pagamento, acho que até de uma licença, né? Acho que até a adaptação das formas de trabalho elas são muito importantes nesse contexto, sabe? Não estou dizendo só do home office, mas também a questão de flexibilidade de horário e de jornadas mais curtas. Porque se parar para pensar, é raro tu ver quem trabalha 20 horas. E nem existe essa possibilidade na grande maioria das empresas. Jornada de 20, de 30 horas CLT. Estágio até tu tem, mas CLT é muito difícil tu enxergar. E eu já enxergo totalmente diferente hoje em dia. Eu já vejo que, uma jornadinha de 20 horas... Bem trabalhadinho. Facilitaria o 20 presencial e 20 remoto, que a pessoa se organize depois no tempo que vai... Tem muita coisa que entra na pauta, assim, quando a gente vai pensar como gestor, quando a gente vai pensar como empreendedor, quando a gente vai pensar também como profissional, né? Para que lado eu vou seguir, que carreira eu vou investir, o que vai ser, o que não vai ser. Agora, um ponto que a gente falou de uma forma, aos poucos, assim, a questão da gestão do tempo, que eu acho que é um tema que ele é para qualquer casal que vive esse momento aí, é justamente o que você estava falando, a organização de casa, a organização com a rede de apoio e as demandas do negócio, né? Como fazer essa gestão toda de tempo, e aí o tempo não é só do casal, né? Ou só da mãe ou do pai, né? Mas da rede de apoio, de organizar toda essa orquestra aí para que a coisa seja mais tranquila dentro do possível, né? Eu acho que é legal falar um pouquinho antes aqui de tudo que a gente está falando de coisas ruins, entre aspas, ou dificuldades, elas são mínimas perto do retorno que para mim é ter um filho. Tá? Não, só para ficar claro que... sem romantizar o troço, porque né? a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui também, né? A gente fala de várias dificuldades de empreender, mas, cara, óbvio que tem as suas coisas positivas, senão a gente não tava aqui falando sobre isso, tá? Mas, falando um pouquinho de nós, assim, cara, a gente deixou muito a nossa vida de lado. A nossa vida como casal, a nossa vida que a gente tinha antes, muda completamente. Tá? Até hoje a gente saiu uma vez, né? A gente conseguiu sair de noite uma vez, porque a gente tem para quem é pai sabe que tem o horário da bruxa, né? O horário da bruxa nos primeiros meses, depois das 6 horas, parece que é possuído. Entra ali um espírito ragatanga ali que... O horário da bruxa. Tem da bruxa, do bode, da possuição, do que tu quiser chamar. Você acha que culturalmente vai ganhando outros nomes. Passa chorando 3 horas que tu não entende o que tá acontecendo, nada que tu faça no mundo, faça aí essa incorporação. Essa entidade. Já passou, tá, gente? Mas foi bem ruim. Mas isso fez com que nós, de novo, sempre tomados de decisão. Para nós foi o que aconteceu. A gente criou uma rotina que, por exemplo, 7 horas, 7h30 da noite, o Luca dorme. Em consequência, a Letícia dorme, ou eu durmo, mas mais a Letícia, principalmente questão do mamá, né? Antigamente, até depois que o Luca nasceu, a gente recebia visitas lá em casa às 7 horas da noite. A gente tinha rotinas diferentes de vida depois das 7 horas da noite. Ia ter vida depois das 7, porque a gente trabalhava até as 7, né? Então ia jogar um beach tênis, fazer uma coisa. Agora não dá. E por escolha, hoje, 7h30 da noite, a gente fecha a porta de casa, a gente não faz mais nada externo. Cara, o que eu mais ouço sobre isso, assim, um elemento fundamental para todo mundo ter sanidade mental é a rotina, é essa palavra que tu usou aí, cara. É o horário de dormir, é o horário de acordar, é o horário para tudo, né? Isso facilita pro bebê, para pai e mãe. Mas ao mesmo tempo, em algum grau, assim, uma consciência de que o plano que tu fizer vai ter que contar com adaptabilidade. Sim, né? Total. Porque, por exemplo, quando a gente está aí aqui falando de novo, né, da nossa pauta tradicional, quando a gente está à frente de um negócio, muita gente senta aqui e diz assim, o tempo é o problema. Porque eu sou bom na operação, mas eu tenho que estar lá na gestão e tem decisão que vai ser só comigo e eu tenho a minha vida fora da empresa. Se essa agenda aqui, ela é muito mais tua quando tu tá no negócio, ela já sofre oscilações, né? Quando tu tá tentando juntar esses dois pontos, porque a gente tá falando aqui, hoje a gente tá dando luz sobre dois papéis que tensionam muito as capacidades humanas em todas as suas dimensões, que é estar à frente de um negócio e estar criando uma criança. Né? Aqui já passamos a pauta que nem é gestação. Agora a criança está aqui e a empresa está ali. Para que lado se corre, como é que a gente atende os dois ao mesmo tempo e tudo mais, né? Porque choram de jeitos diferentes. Mas, enfim, tem uma questão aí que é ser realista com as possibilidades.
Talvez sim, tem coisas na empresa que se não dá para delegar vão ficar um pouco estacionadas, né? A gente mesmo fala aqui de consultório. Reduzi um monte a minha agenda de consultório até voltar. O volume de horas que eu tinha numa semana e, consequentemente, de pacientes era muito diferente antes e depois da gestação. Então, essa ideia de que, bom, se eu conseguir organizar direitinho, dá para tomar banho e a criança se manter viva e as contas do negócio seguirem sendo pagas, ela vai ser atravessada por tanta provocação, por tanta intempérie, que tem uma... Não, aí não é um papo de psicóloga, tá? Mas tem uma atitude mental que tem que estar presente ali, que é, olha só, não vai dar para estar no comando todo o tempo disso aqui. Ó. Tá, daí tu tá falando, tô pensando aqui, muda... O Lucas já não tá curtindo muito o papo agora. O Augusto já se retirou do recinto bem antes. Mas chega a mudar os objetivos que vocês têm com o negócio? Sim. Sim. Empreendendo? Sim. Isso quer dizer, eu não quero mais conquistar o mundo. Não, ter eu bilhão quero na conta. Por exemplo, eu quero sobreviver. A minha planta baixa do consultório reduziu drasticamente horas de terapia. Não quero vender hora com paciente. Isso não é mais meu carro-chefe. Não é o que eu quero como carro-chefe. Para dar um exemplo básico, assim, uma coisa tangível para todo mundo, né? Para te dar um exemplo, assim, antes... Até eu tava conversando lá no consultório, o porteiro, né? Ele sabe toda a nossa vida quando a gente tá num prédio de consultório, né? Ele disse, Letícia, tu chegava aqui às 8, tu saía às 8. Todos os dias, praticamente. Eu chegava às 8 com o primeiro porteiro, eu saía às 8 com o segundo, tá? Tinha troca de turno. E agora, assim, eu trabalho 15 horas por semana. E olhe lá, né? Então, para mim, reduziu muito e reduziu o olhar que eu tenho sobre isso. Primeiro, essa questão de financeira, de sobrevivência. Eu sei que vai mudar, tá? Eu vou voltar a trabalhar um pouco mais. Ainda tá cedo. Mas essa questão do quanto eu recebo, de como é que eu tô fazendo a gestão do meu negócio ali mudou muito. Até os meus objetivos futuros. E também o como eu quero ganhar dinheiro nesse negócio. Isso mudou também. Assim, como eu vou buscar ganhar dinheiro... trabalhando menos horas no consultório, porque no consultório eu tenho que estar ali, né? Se eu não estou ali, eu não ganho, eu tenho que estar trabalhando. Então, como eu posso fazer para render mais financeiramente falando e conseguir ter qualidade de vida com o meu filho, enfim, fazendo outras coisas também. Né? Então, mudou tudo. Que é o ponto inicial de muitas pessoas para negócio. Só para não perder o gancho da Lê, qualidade de vida. Muita gente vai acabar abrindo negócio porque não se enxergou mais no mercado de trabalho naquela condição que estava antes, né, do seu filho nascer. Sem dúvida. Antes eu trabalhava, eu falei, eu trabalhava das 8 às 8 no consultório, porque eu tinha que condensar muito, porque eu ainda tinha que trabalhar na VG como supervisora. Então, eu ainda tinha mais um tempo grande que eu trabalhava dentro das empresas. Eu tive que optar, né? Então, eu saí disso e agora trabalho exclusivamente no consultório para poder dar conta. Então, a gente realmente se reorganiza, não tem como. Não vai conseguir dar conta de tudo e aí é uma porta de entrada para tu buscar algo para melhorar a tua qualidade de vida mesmo, né? E falando sobre gestão de equipe, assim, acho que é bem importante, por mais que eu reduzi um pouco a carga, tá? Eu não reduzi totalmente que nem as gurias, mas eu reduzi, cara, considerável, principalmente a hora que eu trabalhava em casa. Eu trabalhava muito em casa. A Letícia sabe bem disso. Sim. Eu era bem workaholic e, cara, eu tô bem mais tranquilo quanto a isso. Mas a gestão de equipe é muito importante, a questão de, primeiro, tu comunicar. Eu desacelerei muito o crescimento da empresa e a preocupação com algumas coisas, principalmente com os números. Mas segundo é delegar. Se tu não delegar, tu explode. Eu passei um tempo sem lideranças, porque nosso projeto, a Letícia... No final ali, ela já estava uma supervisora parcial do tempo dela, então em torno de 10 horas por semana, mais ou menos, ela fazia a supervisão. E a gente tomou a decisão por questão financeira também para a VG, que a gente não colocaria outra supervisora, que eu faria, eu supriria isso. Eu estava sem supervisor também, liderança na parte financeira, então eu estava líder de todo mundo, dentro da empresa, com 15 colaboradores e com muito projeto acontecendo ao mesmo tempo, que dependia não só de uma gestão de pessoas, mas também de uma gestão técnica, né? A gente sabe que tem que desenvolver liderança dentro das empresas. Mas naquele momento, financeiramente, não estava encaixando. E eu tive que abrir mão de lucro de algumas coisas para colocar líderes em setores chaves ou mais autonomia para as pessoas. E isso tu tem que fazer. Isso tu tem que planejar. Tu vai ter que dar autonomia para as pessoas até errarem. Aceitar mais o erro. Saber que tu não vai estar em todo momento conseguindo dar o apoio para as pessoas. Porque a gestão do tempo se faz muito por isso. Tu não pode ser mais aquele cara que vai lá no detalhe, a centralização do poder.
sabe? Nunca tem que ser, mas, enfim. Eu quero pegar a tua fala só para fazer dar luz para algo que é também um debate constante aqui. A tua vida pessoal mudou e a cultura da tua empresa mudou? Tu tá me dizendo de um outro jeito de trabalho. Tu tá nos contando aqui, não é para mim? Sim. Um outro jeito de trabalho, entende? Mais ainda a gente volta para aquela ideia de que as coisas não são isoladas, não é porta para rua e porta para dentro e essas coisas assim, né? A gente está falando de um momento, de um processo pessoal que tem um poder lá na ponta. Tem um outro jeito, tu tá contando aqui, tem um outro jeito de trabalhar na VG a partir do momento que tu foi para uma outra posição pessoal na tua vida. E principalmente comunicar isso internamente, sabe? Eu coloco o Luca muito lá dentro, o Luca tá muito presente, né? A Letícia tem ido muito mais vezes agora também lá para dentro, por convites, por conversas, etc. Mas o Luca faz parte da VG hoje. E isso não quer dizer que todo mundo veja dentro da VG isso como uma coisa positiva. Acho que isso é importante também o pessoal escutar, porque a gente faz diagnóstico de clima, por exemplo, e eu escutei no diagnóstico de clima o retorno de algumas pessoas, de tipo, o CEO está colocando muito a vida pessoal à frente da vida profissional. Sim, sou. Assim como eu coloco também a vida deles, pessoal, quando tem que sair para fazer alguma coisa. Quando nós damos flexibilidade para os colaboradores de horário e saídas mais cedo e folgas, a gente está fazendo isso também. Só que, claro, quando nós estamos lá em destaque, a visão é diferente dos colaboradores. Por isso que é muito importante essa comunicação. Porém, veja como isso pode ser bom. Tu tem que comunicar isso de uma forma que todo mundo saiba que sim, vai ser assim. E, de novo, tem gente que não vai se adaptar à cultura ou tem gente que não vai enxergar isso de uma maneira positiva, por mais que tu faça a mesma coisa pro outro lado e só não se perceba da mesma forma porque é um filho. A gente está numa sociedade que cada vez tem menos filhos, menos envolvimento com família e percebe esse tipo de coisa assim. Esses dias eu estava no coworking e aí eu vi de um sujeito assim, né, a seguinte frase, estava dando ali no coworking tem um colégio próximo. E aí o cara, eu tenho horror a criança, não sei o que. Chega uma criança assim, eu tenho vontade de fugir, tá? E deu uma contextualizada assim. Então tu vê também tem que há pouco tempo atrás não se tinha assim tanto distanciamento de ter filho, de formar família, não sei o quê. E hoje eu, pelo menos, percebo que existe isso e isso também vai estar dentro da empresa, vai estar dentro dos teus colaboradores. Deixa eu só fazer uma correção, porque assim, de repente a minha fala anterior com essa tua fala pode ter deixado uma mensagem errada. Assim. O pessoal da VG adora o Luca. Tá? A gente faz reunião geral. Só para o pessoal ficar com o Luca no colo. Tipo, não foi nessa visão que eu quis dizer sobre até o retorno do diagnóstico, mas são coisas que vão aparecer. Mas sim, hoje é mais normal as pessoas também não quererem ter filho. Não é só a questão de não suportar, mas não querer. Aí tu tem a figura do pai de pet, mãe de pet, né? Eu acho que assim, ó, a gente fala aqui de... se a gente já fala, se o carro-chefe do Café Empreendedor é falar sobre abrir e manter negócios, que é uma coisa super condenada por vários núcleos da nossa sociedade... Bom, a gente tinha uma bolsista de iniciação científica, né, do mesmo projeto que eu e o Leandro trabalhamos, que ela ouviu na sala de aula do ensino médio, todos aqui deveriam trabalhar para o governo. Ouviu lá no seu ensino médio, tipo, não, abertura de negócio não é o canal, vão ser os futuros exploradores, a gente tem que criar uma sociedade onde todo mundo trabalha para o governo. E, vamos lá, ontem a gente fez aqui o primeiro turno e a gente sabe que muitos candidatos têm pautas que esse é o pano de fundo. Né? Não estou querendo discutir aqui ideologia político-partidária, mas tem um núcleo dentro da sociedade que acha, por exemplo, que iniciativa privada é sinônimo de exploração e vai ter uma mentalidade anti-empreendedora muito aberta. Da mesma forma, tem aqui uma outra coisa que são as mentalidades antinatalistas. Né? Tem perfis, tem mentalidades antinatalistas. Sim, tem influencers falando sobre isso. Não tenha filhos e eu te explico por quê. Né? Tem gente dando voz e empacotando isso, que também é um espaço de liberdade que a gente tem que reconhecer, porque eu acho que muitos homens e mulheres tiveram filhos por uma convenção social, criaram pessoas extremamente traumatizadas, com diversos problemas, porque não bancaram as suas verdades. Eu não gosto de criança, eu não gosto de ninguém dependendo de mim, eu não quero ter um filho, eu não quero me doar para ninguém. A nossa geração é a geração que tem, digamos, hoje a certa obrigação, entre aspas, de procriar, vamos dizer assim, né?
Não, obrigação entre aspas, porque a gente tá na idade, tem sim. tem Ah, toda... tá, entendi outra coisa. Tá a- falando, quem está na nossa faixa etária, isso. neste momento da vida, está sendo cobrado, Não, estimulado. mas também, tu tem essa certa cobrança da sociedade também, né? Eu não tô dizendo se ela é... bem se mais ela... enfraquecida. Conheço muito mais Mas, gente mas que... aí é que tá, a nossa geração também carrega aquele dever de dar certo. De aí tu tem as figuras dos workaholics, né? As pessoas trabalhando assim, e tu trabalha, vai buscar o teu resultado e ao mesmo tempo tu não olha pra essa questão de fazer família, de gerar um CPF. Não, por isso que eu falei no início dessa questão, tipo, cara, com 30, 40 anos, tu estaria no ápice do teu trabalho, né? Sim. Então tu plantou, vamos colher. Tu ter filho nessa época, tu vai mudar essa mentalidade. Então por isso que é muito importante, e, óbvio, eu sempre falei em planejamento. Planejamos o filho entre aspas, né? Nosso planejamento era daqui a 6 meses, ele foi se antecipou tudo, né? E também o nascimento se antecipou 30 dias ali. Então, óbvio que não dá pra planejar tudo, mas tu tem que ter muito claro na tua cabeça o que tu quer pro teu futuro. E se tu quer ter filho, tu vai ter que fazer esse estudo, né? Esse, tipo, cara, em que momento dá pra fazer? Ah, mas aí tu vai demorar pra ter... Cara, a gente sabe também que o nosso tempo mudou. Antigamente ter filho era até os 20 e poucos, né? A Letícia engravidou com 30 anos na adolescência. 31. 31 na adolescência, né? Porque a gente tava com na adolescência certeza. ainda. Então, Eu pensei, como é que eu vou contar pros meus pais isso? então E fizeram de um jeito bem legal, inclusive. a questão temporal da nossa geração ela é totalmente diferente também. Nos possibilita coisas diferentes. Mas sim, famílias mais tradicionais vai ter essa pressão. Se chegar uma família tradicional hoje e dizer que tu não vai ter filho, meu Deus do céu. Louco. É quase como é que... Pai e mãe, como é que eu não vou ter o meu neto? Vai me privar de ter um E neto. isso aí, privar de ter um neto. Quem vai levar o sobrenome da família adiante? É bem isso. Pausa dramática. Mas as novas gerações vêm com outras demandas também que vai ser totalmente do avesso, porque também tá mais rápido as mudanças, né? Tipo, sei lá, se a gente pegar a nossa geração, a gente carrega coisas de, sei lá, por 10 anos. Se pegar as novas gerações, acho que a cada 2, 3 anos a geração já muda de uma forma muito mais rápida. Só que, ao longo do tempo, nada mudou de ter negócio, tem seus desafios. E ser pai e ser mãe, tendo negócio, multiplica por 10, porque também cada vez mais tem uma gestão humanizada. E ter uma gestão humanizada também veste um pouco mais os gestores de serem pais e mães dos colaboradores, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque tu tem que saber a realidade de cada um para poder lidar com cada um de uma forma diferente e humanizada, porque ser humano é isso. Ser humano não é tu socar 300 benefícios na pessoa e tu tá com um problema mental, cara, mas eu te pago terapia. Te vira. Eu já tô pagando terapia para ti e aí vou ter que ficar me preocupando com outras coisas. Isso não é a gestão humanizada. Então, também cabe aos gestores serem mais humanos, eles vão te sugar, entre aspas, mais tempo para tu ter uma equipe mais humana. E aí tu ser pai e mãe também, ao longo desse período, equilibrar tudo isso vai ser cada vez mais difícil, né? Mas como o Leandro falou um pouquinho antes ali do pai e mãe de pet, também essa questão de prioridade, porque se a gente fala também que ser pai e mãe não tem mais a obrigatoriedade, mas as pessoas têm as suas prioridades. Que isso também mexe na relação humanizada, né? Porque, a Erika escolheu não ser mãe, por exemplo, tá? Mas o que é importante na vida dela? Porque isso vai fazer diferença. E a gente tá falando de novo em negócios. Em ter negócios ao mesmo tempo que tu é um pai e uma mãe, que tu também não pode virar e começar a ser humanizado somente quem tem filho, por exemplo. Isso é uma máxima que a gente tem que ter cuidado. Porque, cara, muda totalmente a vida quando eu tenho filho, mas eu não posso descredibilizar o Leandro que não quer ter filho. Tu não sabe o que é de verdade ter dificuldade. Tu não sabe o que é passar trabalho. Não, cara. Não precisa ter essa experiência. Né? Tem umas máximas assim, né? A gente sabe que acontece, que pode acontecer. Não, e isso é um negócio que não acaba nunca, né? Porque agora que a gente tem um, a frase não é assim, cuidem de um. É quando é que vocês vão ter o outro? O irmãozinho nunca acaba. Então, se tu não quer ter filho, é ruim. Se tu quer ter só um, é ruim também. Se tu quer 2, é muito. Eu ia dizer, se chegar no 3, as pessoas me dizem, agora, o que vai ser? Meu Deus. Então, assim, quando a gente tem fala fim, que a gente optou por ter só um, as pessoas
tu não tem como saber disso. Tu não sabe o que o futuro reserva, espera um pouco. Cara, é uma decisão minha, a não ser que eu não saiba como se faça, né? Não, gente, a Lê tá marcada pra ser a próxima Nossa Senhora, né? Vai dormir e vai acordar grávida, sem ter controle. Não, e assim, foi tão rápido que é melhor a gente se cuidar mesmo. Mas brincadeiras à parte, é sempre uma pressão, né? Qualquer escolha que tu faça, existe alguém pra julgar essa tua escolha de alguma forma. Então é complicado, assim. Assim como ter negócio, né? Por que não fez o concurso? Por que não foi trabalhar pro governo? Por que não ficou de herdeiro? Por que não cresce teu negócio? Por que tu não vai pra outra cidade? Por que tu não vira franquia? Agora tocou num ponto, né? Que eu acho que indo não para um final, mas... Sim. Desculpa te dizer, mas sim, já encaminhando pro final. A uma finalização da análise toda da situação. Né? Vamos lá, você tem negócio, aí se construiu a família, beleza, tu tem que deixar a família bem. Né? Aí eu imagino que, pelo menos nos espaços que eu converso com pais, vem essa máxima assim de, cara, eu preciso deixar minha família bem estruturada, bem amparada, não só no sentido... família, vamos dizer assim, mas no sentido de negócio, de estruturação, de sucessão e de bens ativos e tudo mais. A gente não costuma pensar sobre isso quando tu tá meio que, sei lá, solteiro ou tá namorando ou tem um relacionamento mais sério, mas quando tu envolve uma criação de CPF, acho que aí minimamente tu precisa fazer o exercício de organizar essa situação para que possibilite a esse ser, né, acessar ter uma segurança, né, financeira, porque vamos lá, basta estar vivo pra gente morrer, né? É forte, mas não deixa de ser uma verdade. É verdade. Cara, quando eu estive aqui falando sobre a VG, eu falei muito sobre perenidade, né? De eu querer manter a VG ao longo do tempo. Mas eu sempre pensei na VG não sendo única, né? Não sendo só minha, tanto que a Letícia, pelo tempo como profissional dela dentro da empresa, ela ganhou uma cota de sociedade. E isso é aberto para todos os colaboradores que lá estão. Eu penso bastante sobre isso, sobre deixar organizadas as coisas. Sim. Né? Mas principalmente a questão do negócio, que é o que tu pergunta, eu não sei te responder hoje porque não faz sentido pensar nisso sem saber o que o Luca vai querer no futuro. Antigamente se tinha mais isso, né? Não, vou ter vários filhos para algum tocar o meu negócio. Eu penso em ter uma empresa tão bem organizada que se ele quiser fazer parte no futuro, ele pode. Mas não vai ter a obrigação de ter essa empresa. Não, eu falo não na questão da sucessão de negócio, mas na organização da casa para que se um dado momento tu não estejas por aí, né, quem ficar, a esposa, né, o marido, enfim, dependendo da relação, da orquestração, porque tem vários formatos hoje, mas daqui a pouco você tem aquela família que simplesmente se juntaram, começaram a morar juntos, tiveram filho, mas não tem nada registrado, nada acordado, e aí pode vir a não estar mais entre nós, e daqui a pouco a dificuldade para uma família com um filho, para tu acessar, né, as contas da empresa para fazer pagamento para a empresa continuar girando, daqui a pouco tu tem na verdade um problema aí para continuar sendo uma espécie de fonte de receita para essa família, né? Para mim mudou bastante, mas sendo sincero, na prática ainda não foi prioridade. Mudou muito o pensamento de ter esse cuidado, já conversamos várias vezes sobre isso, mas na prática de fazer, cara, é o que a gente diz assim, tu tenta deixar vivo, né? A gente, sim, tá com 7 meses, né? Não, vamos lá. É pouco tempo também. Mas já seria tempo de tu fazer coisas. Mas é aí que tá a questão de prioridade, assim. A gente quer viajar, por exemplo. A gente sempre fala viajar. Seria interessante ele ter carteira de identidade pra gente conseguir fazer uma viagem mais longa, ou de avião, etc. Cara, a gente sabe que a gente tem que fazer a identidade dele. Ainda não aconteceu. Não vai acontecer no tempo que, né? Mas por isso que a gente fala prioridade, sabe? Prioridade é passar tempo com a família, prioridade é conseguir passar uma tarde em algum outro lugar, a gente sair, por exemplo, a gente tem um casamento daqui a um mês e pouquinho. Olha a programação, um mês e pouco já tá assim, né? É isso, um mês e pouco a gente vai ter que deixar eles 5 horas, vamos dizer assim, sem a nossa presença. Olha o nível de planejamento para conseguir isso. Mas tá num lugar que a gente vai estar meia hora de carro, 15 minutos, então... isso para nós é o principal hoje, né? Conseguir encaixar a nossa vida dentro de coisas saudáveis e a gente voltar a ter uma rotina também fora dele. Porque é uma coisa que não se fala, mas que é importante. Ter filho não é deixar a tua vida de lado.
e a vida de casal, enfim, né? Porque óbvio que ele passa a ser a prioridade número 1, mas ele é mais um elemento na tua vida. Cara, eu vou dar um exemplo, né, do que eu ouço do meu compadre, que tem 2 filhas. E aí, às vezes a gente diz, cara, um destino, sei lá, vou te dizer assim, vai pra Punta del Diablo no Uruguai. Aí eles, Leandro, não tem um hospital ali perto, não tem isso, não tem aquilo, eu não vou saber, eu vou pra, sei lá, Santa Catarina, que eu sei que na cidade tal tem um hospital aqui, tem um não sei o quê, tem cobre, a farmácia é a mesma que aqui. Cara, é interessante como a tua visão de tudo, do todo, assim, tu já... Completamente. Muda tudo. E também a questão assim, ó, a gente foi almoçar esse dia sozinho porque questão de horário, ficou ruim, a mãe já tinha almoçado. Daí a gente foi, passou na mãe rapidinho, tipo, cara, fica com o Luca meia horinha que a gente vai ali no buffet almoçar e já volta. Cara, a nossa saída sem ele já foi assim, tipo, tá Cadê? Estranho. E até as pessoas que nos olharam assim, tipo, cadê o Luca? E às vezes passa até uma cobrança de tipo, cara, tu não tá com teu filho? Então tudo isso tem que ir se encaixando e tu tem que ir entendendo isso ao longo do tempo, porque tu tem que voltar a ter vida, mas ao mesmo tempo tu não quer voltar a ter vida porque tu quer ele. Então, cara, nós óbvio que tá muito cedo ainda, mas o que a gente tá falando de mudar a rotina, mudar a vida, mudar pensamento, tudo, cara... Olha aí, hein? Tudo muda as prioridades e muda completamente também o que tu vai pensar pro teu futuro. É um troço muito louco, assim, ó. Tá premiado já. Já, tá fazendo ainda. Só queria voltar numa pauta que o Vinícius falou, que a gente flertou com a ideia de sucessão. E a gente tem um episódio em que a gente falou sobre isso. Mais de um, né? Mas tem um episódio especificamente que a gente falou sobre essas questões de sucessão. E agora até me veio uma outra lembrança. Aquele da remuneração dos sócios e contratar ou não contratar parente. Sim. Foi vários que a gente foi falando e foi transitando, né? Por questões de família. E acho que assim, né, para dar também a minha contribuição pessoal, assim como o Vinícius estava dando dele, né, o pai do Augusto tem negócios, eu tenho coisas que eu ainda tenho vontade de criar, né, quando chega nessa pauta de sucessão, eu sempre penso assim, queria mesmo era garantir que ele pudesse ter o direito de escolher dele preservado, Exatamente. sabe, que ele não venha com a pressão, né, de... tem que ser tal coisa, tem que fazer tal coisa. Quando ele sentou aqui, antes de começar, ele dizia, eu sou Augusto, eu quero construir casas. Não, mas sei lá, o pai é do agro, ele tem que ser do agro. Não. A mãe é professora, né? Tem que ser professora. Então acho que isso, assim, a gente revisita toda a vida, em tudo, e não é o trabalho que vai ficar de fora, e acho que muito, muito, muito pouco tem a ver com o fato de ter um negócio ou não, né? Se tu entrou para este papel e tu identificou e tu tá situado nele, né? Sou um pai, sou uma mãe... A perspectiva que isso te traz, tu dá um giro em todas as dimensões da tua vida, tu repensa, tu empatiza de uma outra forma com os conteúdos dos outros, tu enxerga o futuro de uma outra forma, o mundo de uma outra forma. Até para encerrar, eu acho, pelo horário, né, eu vou fazer um comentário assim, a primeira vez que eu vim, acho que eu nunca falei isso no ar, e se eu não falei no ar, eu não devo ter falado para vocês, né? Primeiro episódio do Café Empreendedor que eu participei, se eu não me engano, foi em julho. Eu não entrei desde o início, vocês ficaram maio, junho, um pedaço... tem um mês, considerando uma janela de 10 anos. Não, vocês ficaram... 23 de maio foi o primeiro episódio, vocês ficaram tu e o Jean tocando um tempo sozinho. E o primeiro episódio que eu fui, né, enfim, já acompanhava, já sabia da ideia, não fui desde o início porque eu fazia curso de inglês no mesmo horário da gravação, né? Eu me lembro de ter saído de lá e pensando assim... O Café Empreendedor é um projeto totalmente voluntário, 10 anos depois ainda segue sendo, né? Não é um projeto de remuneração, mas eu me lembro de ter saído de lá e pensado assim, se um dia eu tiver um filho e ele ouvir um episódio que seja, isso ajudar ele em qualquer coisa da vida dele, por ter escutado a nossa discussão aqui no café, isso já vai ter valido de alguma forma o esforço de estar, né? Aqui não é uma insatisfação, é bastante prazeroso, enfim, mas de ter ficado uma hora aqui, trabalhando, falando e por aí vai, né? E naquela época, enfim, nem tava... sabia que eu queria ser mãe, mas não tinha nenhuma perspectiva concreta e quase 10 anos depois estou aqui, eu, pelo menos durante 8 minutos do episódio, com o Augusto aqui. Esse episódio de hoje é um momento de grande realização, a gente vê e já vamos deixar a mensagem para os dois aqui, vocês não têm obrigação de continuar o Café Empreendedor quando vocês forem grandes. E os demais que vierem como herdeiros da mesa também, fiquem à vontade para tocar suas vidas, suas ideias, seus projetos. Muito, pô, eu fiquei agora pensativo, né? Pô, primeiro dia eu pensei isso. Eu só não, minha memória não tá me deixando lembrar de, mas foi julho. Meu Deus, tá louco.
O Luca tá premiado também, emocionado, premiado. Vamos pros quadros? Vamos lá, então, vamos lá. Pois é, você tem algum fechamento aí, alguma mensagem? Agora uma mensagem de coragem. Deixa o outdoor da coragem, rapaz. Tá, não, pode ser. Deixa pro outdoor da coragem, quer botar uma faca É. no pescoço sem nem dar o tempinho de pensar. Pô, é verdade, vamos puxar o outdoor nessa perspectiva, então. Tá. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar os nossos quadros. Primeiro deles, o Gotas de Inspiração. A vida como ela era. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Bem... Very good, very good. Vamos de novo. Aproveita que O você tá aí. dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas mais importantes. É isso aí, né, Muito Luca? bem. Ficou bem atento ali. Fica a mensagem porque é a vida como ela é. Porque, vou fazer só um comentário sobre essa frase. É muito fácil a gente falar um monte de coisa aqui e dizer, então, cara, tem filho e para de trabalhar. Não, se o dinheiro não fosse importante, a gente já teria parado há muito tempo. Eu já teria mais uns 2 ou 3 além do Augusto. Se a gente pudesse ficar em casa só cuidando do Luca, eu prefiro ficar cuidando do Luca do que trabalhando. Cara, tem uma máxima que eu ouço do Joel J desde a primeira palestra que ele fala, né? Na ordem. Fala da ordem das coisas, que é primeiro saúde, família e trabalho. Saúde, família e trabalho. Saúde porque tu tem que estar bem. Tu tem que estar bem para poder trabalhar, para cuidar da família. Tu tem que estar, né? Enfim. Cuidar da família, não priorizar o trabalho e depois ainda o trabalho, né? Faz sentido pra vocês? Eu me atravessei aqui, mas é que tu falou, veio o gancho aqui. Não, hoje a gente está transpirando inspiração. Bom, vamos para a estante, então. Hoje estamos de revival. Tenho resgatado alguns títulos que a gente já indicou em algum momento. E hoje retornamos, né, de Pai Rico, Pai Pobre, um clássico, vende da farmácia, a padaria, até a livraria mais especializada. Mas vou fazer um outro comentário sobre o Pai Rico, Pai Pobre hoje. Né? Essa minha edição, ela é antiga e ela já é a 34ª. Já deve ter passado da 50ª edição no Brasil aí, porque é antiga esta minha, né? Depois o Leandro faz a ponte aí dos dados. Pai Rico, Pai Pobre, então, é um livro que fala sobre investimentos e ele fala sobre como ensinar para os filhos a relação com o dinheiro a partir de um personagem que teve um contato bem pessoal e íntimo com 2 estilos de paternidade no que diz respeito a relacionamento com grana e obviamente, sobre visão de mundo. Tem um monte de coisa para falar sobre isso aí. Todos os gurus comentaristas de livros e qualquer outra coisa já falaram. Então, por que eu trouxe esse livro de novo? Para falar sobre uma outra coisa em relação a ele. O quanto a voz do pai e da mãe, ou da figura que faça esses papéis, ecoa na vida do filho pela vida toda. Então, é basicamente isso que eu queria comentar. A história deste livro vai falar para o personagem 2 formas de se relacionar para o dinheiro. Tipo... tem o clássico, corrida dos ratos, que é um termo que ele cunha aí para quem bota o dinheiro para trabalhar para si, para quem trabalha remunerando essa hora, né, e tudo mais. Tem uma discussão sobre como estruturar uma vida financeira na vida adulta, enfim, mas que para mim aqui nem é o ponto para este episódio que a gente fez hoje, né? Acho que é o cuidado que a gente precisa ter sobre o que a gente fala, sobre o que a gente deixa as crianças terem acesso, porque principalmente se isso vem de pai, mãe ou de quem exerce essas funções, tem um resíduo disso que acompanha o filho a vida toda. Né? E aqui não estamos falando porque, né, a Lei e eu escutamos isso no consultório semanalmente, olhamos isso nas nossas histórias invariavelmente, quando a gente é psicólogo a gente olha para isso, mas é para falar também disso. Né? Bom, o que a gente deixa para o filho, a importância dessa voz, a ponto de que o pano de fundo desse livro é isso. O personagem principal ouviu 2 perspectivas sobre se relacionar com dinheiro, e isso é uma matriz de treinamento financeiro aí para o mundo inteiro. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje em relação a esse livro, para estimular a leitura e para dizer por que ele é recomendado, por que o Pai Rico, Pai Pobre é recomendado. Também quando a gente está pensando sobre o que a gente está pensando aqui hoje. E tu leu lá em 2000?
esse livro? Eu li Ele, esse eu tô livro, vendo aqui, a edição dele é de 2000, É. ele não tinha nem o 3 na frente do número Eu do tava telefone. na É 222 direto. administração. Eu tava na administração, deve ter sido 2001, 2002 Mas que eu li esse livro. Por que eu pergunto isso, né? Porque assim como a gente vê um filme, assiste um filme com idades diferentes, sei lá, a Érica de 20 anos, a Érica de 40, a Érica quando tiver 60, muitas vezes vai fazer uma leitura diferente sobre essa mesma obra, né? Então daqui a pouco, como é um livro conhecido, como é um livro antigo, assim, tu recomendaria que, por exemplo, um pai novo, um pai recente, uma mãe recente, sim. voltasse a leitura para tentar extrair algo diferente disso? Sim, com certeza. Eu acho assim, tem perspectivas aqui de funcionamento de mundo que muitas já hoje são diferentes. Por exemplo, aqui não vai falar nada de internet. Sim. Tu não pode falar de renda passiva sem falar de internet, né? Achei interessante que tem até site nessa edição aí. Mas enfim, tem uma questão aqui que pra mim tá nisso, né? A voz que fica pro filho sobre como o mundo funciona. É isso. Muito bem. Leiam, em qualquer idade da vida. Baita dica de livro. Outdoor então, Letícia. Vai ficar comigo, então. Vou deixar pra ti. Outdoor da coragem. Tá bem. Não, eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, não que eu já não tivesse vindo, mas eu nem me lembrei que eu ia ter que pensar numa frase, tá? Uhum. Mas é porque depois que a gente tem filho, a gente tem um pouco de amnésia, então a gente esquece as coisas. Eu pensei numa frase enquanto vocês estavam falando de coragem e me veio assim, tanto para quem tem negócios quanto para quem tem filhos, né? Se der medo, vai com medo mesmo, porque só tendo não tem de outra forma. Vai ser com medo e tem que fazer, né? Tanto ter um negócio quanto ter um filho, porque o medo vem, mas junto com ele vem a vontade de fazer a coisa acontecer, né? Então essa frase que veio na minha cabeça, se der medo, vai com medo mesmo. Muito bem, show de bola, show de bola. Encerrando com muito êxito este episódio, porque verdade. estar num horário marcado com crianças e manter a gravação já é... Tem que ter toda uma gestão do tempo antes para poder estar no horário. Sucesso, né? Com um combinado de sorte, gestão do tempo e uma série de coisas. Né? Muito bem, então, gurizada, nós vamos encerrando mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença da Letícia aqui e dos respectivos CPFs criados. Muito bem, também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. E lembrando, é claro, que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma no @fabrica.podcasts. Agradecer mais uma vez, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café Empreendedor. Valeu!